Vamos lá. Então, para quem não sabe, o Ho'oponopono significa corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados, por memórias dolorosas do passado. E aí, o Ho'oponopono, ele oferece essa maneira para liberar essa memória, para liberar essa energia que ficou no seu subconsciente. É a mesma coisa, gente, para você entender, assim, analogamente, é assim, o computador. Você está escrevendo no computador e aí você deleta uma foto ou deleta algum arquivo. O que acontece? Quando você deleta do computador, para onde for essa informação, essa memória? Porque uma memória é uma informação. Para onde foi essa memória do computador? Você vai falar para a lixeira, mas está no computador, certo? É a mesma coisa com as memórias que aconteceram quando a sua mãe estava grávida de você. Até vem no seu DNA dos seus ancestrais, memórias que aconteceram com você quando você era criança, principalmente, na vida adulta também. E o que acontece com essas memórias? Então, se por exemplo, hoje você está passando um problema, você não vê mais solução para sua vida, você quer sumir, desaparecer de tanto problema que você tem, você precisa saber, antes de mais nada, que o problema não é com você. O problema são as suas memórias. Essas memórias que estão aí reencenando. Porque o que acontece? A mente é assim. A mente, gente, para o Ho'oponopono existem duas maneiras de você viver a sua vida. Ou é através das memórias, ou é através da inspiração. Então, a inteligência divina, que nós estamos conectados, depois eu vou ler o que é a inteligência divina, ela é vazia, ela é limite zero, ela é zero. Então, quando você tem esses traumas, essas memórias, elas ficam registradas na sua mente inconsciente. Nós temos a mente consciente, que é essa mente analítica, essa mente crítica que a gente, que você está me olhando agora. A mente subconsciente são essas bolinhas aqui. Imagine que cada bolinha dessa é uma memória, é um trauma, é uma experiência antiga, passada sua. E fica tudo registrado aqui. Só que essa mente inconsciente aqui, ela não sabe que mágoa é ruim, ela não sabe que traição é ruim, que roubo é ruim, ela não sabe nada, é uma mente emocional, ela só vai armazenando todas as suas emoções, seus traumas, seus medos, tá aqui, nessa mente subconsciente. A mente consciente, que é 5% de você, ela tem a capacidade de saber que essas memórias, como está nesse livro, no Limite Zero, elas precisam ser purificadas, transmutadas. Porque senão é como o computador. Você deletou a informação, deletou a memória, mas ela está na lixeira, ela está no computador. E essas memórias estão no seu campo, na sua mente inconsciente. A mente consciente precisa ter essa consciência, ok? Por quê, gente? No livro está exatamente assim. Eu coloquei aqui para ficar maior para vocês entenderem. Eu vou mostrar também no livro. A mente inconsciente é que fala com essa mente superconsciente. E essa aqui é a inteligência divina. Então, a mente consciente, ela não consegue falar com a superconsciente e nem com a mente divina do cosmos. É a mente subconsciente. Então, tudo que está armazenado aqui vai para a superconsciente, e a superconsciente é que vai te retornar para você aquilo que está aqui. Então, como a gente está numa época do conhecimento, a era do conhecimento,
o conhecimento tá assim para todos, a gente deve aproveitar o máximo para ler, para entender, para estudar. E no final, gente, eu vou dar são 4 ou 5 práticas para você conseguir limpar essas memórias, esses lixos que estão atrapalhando a sua vida, através do Ho'oponopono, ok? Então, eu vou ler para você que eu quero fazer tudo baseado neste livro aqui para responder para Paula, ok? O que diz o livro sobre o Ho'oponopono? Então, ele fala assim, que o Ho'oponopono, gente, é um antigo processo havaiano de resolução de problemas atualizado para ser utilizado nos dias de hoje, através da Morna Siminiona, que foi reconhecida como um tesouro vivo no Havaí em 1983. Aí diz aqui no livro, eu sou o Ho'oponopono. Eu sou formado por 3 elementos, que é o arrependimento, o perdão e a transmutação. Aqui, tô procurando aqui, mas é que eu escrevi ali para não usar o óculos, mas não tem problema. Ho'oponopono, aqui no livro. Aí ele tá dizendo isso, que ele é um antigo processo havaiano de resoluções de problemas, de qualquer problema, que ela recebeu, ela foi reconhecida em 1983, que são formados por esses 3 elementos, que é o arrependimento, o perdão e a transmutação. Aqui no livro, ele fala o que é uma memória. A memória, gente, está escrito assim, sou a memória. Sou um registro na mente subconsciente de uma experiência passada. Quando sou desencadeada, reenceno as experiências passadas. Então, aqui no livro está dizendo, o que é uma memória? Sou um registro na mente subconsciente. Então, que fica ali registrado e que fica reencenando. Por isso, assim, por exemplo, se na sua vida sempre as coisas se repetem, se você tá com problema de relacionamento, aí você troca de relacionamento, troca sei lá, de parceira, de parceiro, e aquilo se repete. Ou é porque a pessoa é muito ciumenta, ou é porque a pessoa bebe muito, ou é porque a pessoa não te trata muito bem. E aí você troca de namorado e acontece a mesma coisa. Ou se você tá no emprego e você sempre é maltratada no emprego pelo chefe, aí você muda de emprego, acontece a mesma coisa. Isso, como eu falei, o problema não tá com você. Você vai ter a solução agora. A solução para todos os problemas. É o Ho'oponopono. Lógico, gente, tem outras ferramentas de limpeza de memórias sem ser o Ho'oponopono. Só que o Ho'oponopono é usado pelos grandes coaches, treinadores do mundo, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, ok? Então, se as coisas estão se repetindo, é porque tem essa memória, ok? Aí depois ele diz assim, o que é uma experiência? Sou uma experiência, sou o efeito, memórias ou de inspiração na mente subconsciente. Toda a experiência que você tem na vida, qualquer coisa que acontece no seu dia a dia, no livro fala que é consequência de memórias ou da inspiração divina, que é a centelha divina que te inspira. Outra coisa, ele diz aqui no livro que sobre as mentes. Vou ler o que ele fala sobre a mente, tá bom, gente? Ok? Aí tá assim, identidade própria. Sou a identidade própria. Sou composta por 4 elementos. A inteligência divina, a mente subconsciente,
a mente consciente e a mente subconsciente. A minha base, vazia e infinita, é uma réplica exata da inteligência divina. Então, a identidade própria, ele está dizendo que é composta por 4 elementos, que são a inteligência divina, a mente superconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente, ok? Então, a identidade própria, o que é a identidade própria? Agora ele vai dizer. A identidade própria, gente, é cada ser humano. Eu sou uma identidade própria da mente divina. Você, quase 8 bilhões de seres humanos no mundo, tem essa identidade própria. Agora ele vai explicar aqui o que é a inteligência divina. A inteligência divina, que fica no topo ali das mentes, sou a inteligência divina, sou o infinito. Crio identidades próprias e inspirações. Transmuto memórias em vazio. Recapitulando, gente, olha, a inteligência divina, que é a mente do todo, é a mente de Deus, do cosmo, essa inteligência, ela é o infinito, sou o infinito. Crio identidades próprias. Então, a inteligência divina criou a minha identidade própria, criou a sua identidade própria e de quase 8 bilhões de seres humanos. E o que ela faz, essa inteligência divina? Ela transmuta memórias em vazio. Por que, gente, que ela faz isso? Porque você vai entender já. Eu prefiro ler. Aí tem aqui a inteligência divina, agora tem a mente superconsciente, que é a que conversa com a mente divina. Sou a mente superconsciente. Supervisiono a mente consciente e a mente subconsciente. Examino e efetuo as mudanças apropriadas na petição do Ho'oponopono à inteligência divina, iniciada pela mente consciente. Não sou influenciada pelas memórias que se repetem na mente subconsciente. Sou sempre uma com o Divino Criador. Então, voltando. A mente superconsciente, aqui está a inteligência divina, que é a que cria as identidades próprias, que é a que limpa, transmuta as nossas memórias. Aí tem essa mente superconsciente. Essa mente superconsciente, ela não se envolve, ela não tem memórias, ela supervisiona essa mente aqui, a mente consciente e a mente subconsciente. Ela fica supervisionando. E o que ela faz? Ela ajuda, ela passa... quando a mente consciente fala assim, você decidiu fazer uma limpeza de memória, porque não é você que faz essas transmutações, essas limpezas de memória. Você vai pedir para a divindade que está dentro de você fazer essa limpeza. Então, quando a mente superconsciente faz a petição, porque por exemplo, eu vou fazer uma petição, vou fazer um pedido para minha mente, para minha divindade, purificar memórias de medo de dirigir, por exemplo. Então, aí quando eu tô aqui na mente consciente, eu tenho medo de dirigir porque tá na minha mente subconsciente. Só que tem mais 2 mentes aqui, né? Tem mais uma e a inteligência divina. Quando eu conscientemente já despertei que são memórias que eu posso limpar, que eu posso transmutar, o que eu faço? Conscientemente eu vou pedir, Divino Criador, por favor, permita que essas memórias que estão me impedindo de dirigir possam ser transmutadas. E aí, essa petição, ela da mente consciente que eu faço esse pedido, vai para a mente superconsciente e manda para inteligência divina, e é ela que vai fazer a limpeza. Aí depois tem a mente consciente. Sou a mente consciente. Tenho o dom da escolha.
Posso permitir que memórias incessantes determinem a experiência para a mente subconsciente e para mim mesma. Ou posso dar início à libertação delas pelo meio do incessante Ho'oponopono. Posso peticionar a inteligência divina pedindo orientação. Então foi aquilo que eu acabei de falar. Se você decidir, se você entender que todos os seus problemas não foi você, não é você que está criando, são memórias que estão no seu subconsciente. Você decidir conscientemente pedir para o Divino Criador limpar em você através das técnicas do Ho'oponopono, que é o perdão, arrependimento e transmutação, você consegue liberar tudo essas memórias, esses traumas que está na sua mente inconsciente e sua vida flui. Porque enquanto tem essas memórias, é como se você tivesse... Deus está querendo mandar inspiração para você, a centelha divina, porque só tem duas maneiras de você viver, que é através da inspiração da centelha divina ou através das memórias. Se na sua mente subconsciente, que é onde estão registradas as memórias, tá cheio de traumas, memórias, paradigmas, crenças limitantes, a inspiração divina, ela quer passar, mas ela não consegue passar. Por quê? Porque tem... É como se tivesse um cano, e o cano também está entupido. Então, como é que vai passar a inspiração divina se o cano está entupido com muitos traumas, muitas memórias ali? Precisa ser limpo. Precisa ser liberada essa sujeira para conseguir você se conectar com a centelha divina, para você receber essa inspiração. Porque ou você vive pelas memórias ou vive pela inspiração divina. Agora imagina, você já se perguntou como é que surge o pensamento? Por que aparece o pensamento? Como é que surge? Da onde vêm os seus pensamentos? Você já se perguntou? É assim, gente, o pensamento, ele vem das memórias. Então, às vezes, você pode estar lavando uma louça, às vezes está trabalhando concentrada. Não parece como aquela história do diabinho, que é um pensamento negativo? Sabe, aquele anjinho, diabinho? Então, o diabinho, que a gente está exemplificando, é aquele pensamento negativo. Esse pensamento negativo também não é seu. Vem das memórias passadas, de traumas. E aí você começa... O problema é que quando vem esse pensamento negativo, como você não sabe de onde ele surgiu, e o ser humano tem cerca de 70 mil pensamentos diários por dia, então você não sabe de onde ele surgiu esse pensamento. E aí você vai dar foco. Aí você fica assim, não, meu marido tá me traindo. Não, não, eu acho que eu vou ficar... meu filho tá com... o que será que meu filho tá fazendo? Não sei o que. Aí você fica negativo que passou naquele momento e você começou a dar foco. Tudo que você põe foco, você aumenta, você cria aquela situação, que você é uma co-criadora, um co-criador. Então, se você sabe que aquele pensamento não é o seu pensamento, e sim de traumas, memórias passadas, você vai começar a ficar mais atenta. Então, qual é a minha dica para você? Tava trabalhando, passou um pensamento negativo, você pode fazer sinestesicamente assim. Cancelo pensamento negativo, cancelo esse pensamento negativo. Porque se você não cancelar esse pensamento negativo, ele vai se transformar em um sentimento. Porque tudo começa no pensamento, né? Aí depois, se você começar a pensar em coisas tristes, você não vai se sentir alegre. Impossível. Se você começar a pensar também em gratidão, alegria, coisas positivas, você vai sentir. Então, o que você pensa, você sente. Passou o pensamento, não é seu, você cancela o pensamento negativo, ou usa sabe aquela elástico de borracha de dinheiro?
você também, se pensar negativo, você também pode puxar para treinar o seu cérebro a não, você fala, aqui mando eu sou uma consciência, a mente, ela tá sempre para te obedecer, só que a mente tem que ser dominada, tem que ser domada, você tem que domar a sua mente, você não pode deixar sua mente acelerada, seus pensamentos acelerados, não, você é um ser divino, você é a imagem e a semelhança de Deus. Então você tá aqui para a mente te obedecer, mas a mente tem que fazer o que você quer. Só que como você deixa a mente solta, não sabe como que é, o que é a mente, o que é o cérebro, o que são os pensamentos, de onde vem o pensamento, como é que vem o sentimento, o que eu faço, a sua vida fica assim. Mas agora não, você está tendo essa oportunidade mágica, através da pergunta da Paula, que mora no Rio de Janeiro, de modificar a sua vida, de começar ou de intensificar o Ho'oponopono na sua vida. Ok, gente, então agora eu vou ler a parte da mente que tá faltando aqui, é a mente subconsciente. Eu sugiro também que você compre esse livro, O Limite Zero, do Joe Vitale, que diz aqui na capa, o sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz e muito mais ainda, o que você desejar. Sugiro que você que quer transformar a sua vida, compre, leia, para você também fazer o Ho'oponopono mais consciente. Sou a mente subconsciente. Sou o repositório de todas as memórias acumuladas desde o início da sua criação. Sou o lugar no qual as experiências são vividas como memórias, que se repetem ou como inspirações. Sou o lugar onde o corpo e o mundo residem, como memórias, que se repetem e como inspirações. Ou o lugar na qual os problemas vivem como memórias que reagem. É aquilo que eu já expliquei. As memórias, a mente subconsciente, ela não sabe se ser traída é uma coisa ruim. Só que está registrada essa traição na sua mente. E aí, como você deletou do computador, deletou da mente consciente, perdoou, deletou, mas não deletou da sua mente subconsciente, do seu campo energético, a mente, como tudo que está nela, ela vai repetindo, como está aqui no livro. Então, você vai achar outras pessoas que vão te trair. Se você viu, por exemplo, seu pai traindo sua mãe, se você viu seu irmão traindo, se você viu seu cunhado traindo, ou quando você era criança, que você não tinha mente consciente. Agora você tem mente consciente, você sabe o que é certo e o que é errado. Mas quando você era criança, você não tinha, até 7, 8 anos de idade. E você via qualquer coisa, foi direto para a mente subconsciente. Porque até 7 anos de idade, a criança não tem a mente consciente, não é formada a mente consciente. Então, já tudo que a mãe passa, o pai, também vai indo para aquela mente subconsciente. E por isso que é importante saber que esses traumas de qualquer coisa que você passou na vida ou que você está sofrendo é porque está ali nessa mente que precisa ser limpa, precisa liberar. Porque quando você liberar essas memórias, você assistiu Divertidamente? Se também não assistiu, eu recomendo que assista. É um filme infantil, mas é um filme que fala de memórias. Ele é lindo. Eu assisti com meu filho no cinema quando saiu, faz um tempo já. Então, são memórias. Então, tem a bolinha verde, a bolinha vermelha, a bolinha não sei o que. Elas estão representando as emoções, alegria, medo, nojo. E aí vai acionando, cada vez que ela sente alguma coisa, aquelas memórias acionam e ela repete tudo aquilo. Eu indico que você, que está interessado em mudar a sua vida, ser uma vida próspera, saudável, alegre, feliz, tá? Agora, o vazio. O que é o vazio? Diz aqui, sou o vazio. Sou o alicerce da identidade própria.
e do cosmo. Sou o lugar onde as inspirações brotam da inteligência divina, o infinito. As memórias que se repetem na mente subconsciente tomam o meu lugar, mas não me destroem, impedindo o influxo das inspirações da inteligência divina. É o que eu acabei de falar, tá bom? Aqui tá falando o que é o vazio. Então, o vazio, gente, ele é o alicerce da identidade própria e do cosmo. E é ele que dá inspiração para a inteligência divina. Só que quando tem essas memórias, ele fala, as memórias que se repetem na mente subconsciente, elas tomam o meu lugar. Porque Deus está querendo falar o tempo todo com você. Só que você tem um monte de lixo na sua mente inconsciente. Você não consegue receber essa inspiração da centelha divina. E aí, ele diz que não destrói, mas impedem que a centelha divina mande a inspiração para você. E quando você não está conectado com a centelha divina, com a inspiração, você está repetindo aquelas memórias de trauma, você praticamente não está protegida, porque, por exemplo, a inspiração, a centelha divina quer te proteger de não pegar o avião que vai cair, quer te proteger de sei lá, de não ser assaltada, de não ir pela essa rua, de não ir pela outra. Só que você tá com essa mente inconsciente cheia de lixo. E ela não, a centelha divina não consegue falar com você através da inspiração. Uma coisa muito interessante, gente, que tá aqui, ó. Ela tá dizendo o que é a prosperidade e o que é a pobreza, tá? E eu vou ler para você. A prosperidade diz: sou a prosperidade, sou a identidade própria. Ou seja, nós somos a identidade própria, né? Quase 8 bilhões de seres humanos têm essa identidade própria. E ele diz aqui que eu sou a prosperidade. Aí a pobreza. Sou a pobreza. Sou as memórias que se repetem. Então, gente, se a sua vida tá pobre de amigos, pobre de amor, pobre de dinheiro, pobre de alegria, qualquer tipo de pobreza, é porque você está repetindo essas memórias que estão no subconsciente. Sou a pobreza, sou as memórias que se repetem. Tomo o lugar da identidade própria, impedindo que a inteligência divina introduza as inspirações na mente subconsciente. Então, o que acontece? Se a identidade própria, que sou eu, você, que nós somos a centelha divina, que recebemos essa identidade própria, Deus está querendo falar com a gente, inspirar a gente, para quê? Para a gente ter prosperidade, porque ele falou, a prosperidade é a identidade própria. Então, eu já nasci rica, eu já nasci próspera, você já nasceu próspera, você já nasceu rico, está escrito aqui no livro. O que isso significa? Até tem um livro do Bob Proctor que ele fala, você já nasceu rico. E eu falo a mesma coisa, eu sou especialista em felicidade, e eu falo, você já nasceu feliz. Por quê? Porque a identidade própria, gente, ela é próspera em todos os níveis, na saúde, na riqueza, na felicidade, em tudo. Só que se você tem memórias na parte de relacionamento, na parte de qualquer área da sua vida, você não vai conseguir essa prosperidade. Por isso que é importante fazer o Ho'oponopono diariamente.